Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar juntos um texto da irmã Michele Moreira, cujo nome é Mais do que o Encontro. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional com meditações diárias, baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem o objetivo de inspirar, exaltar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu que escrevi nenhuma linha, e foi a irmã Michele Moreira, o que eu vou fazer? Vou ler o texto dela e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, agora que vocês já sabem que não é obra minha, né? Como diz a palavra, a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? A irmã Michele quem escreveu. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que sua palavra está dizendo, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos seguir o caminho da integridade, que possamos compreender o que é ser íntegro, que em Teu nome possamos ser fortificados e possamos realmente dar exemplo para outras pessoas como é seguir a Ti. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá, mais do que encontro. E nós vamos ler o Salmo 101. E diz assim, olha, é um Salmo de Davi, né? Cantarei o Teu amor e a Tua justiça, Senhor. Com cânticos Te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Amém? Olha só, hein? Qual é o empregado aqui que o rei Davi queria na casa dele, né? Uma pessoa íntegra. Bom, a irmã Michele Moreira escolheu o versículo 2 para ser o versículo chave. E ele diz assim, ó: seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Ora, na primeira parte desse versículo aí que a gente acabou de ler, antes mesmo de Davi falar para o Senhor, quando o Senhor vai vir me ajudar, quando o Senhor vai vir ao meu encontro, o que ele fala? Primeiro, antes de mais nada, ele se compromete em buscar viver em integridade. Você sabe o que é ser íntegro? Você sabe o que é isso? Porque a gente fala muito, né? A gente que é cristão, a gente fala de integridade toda hora. Mas será que a gente já parou para pensar o que é integridade? De verdade. Integridade é o quê? É ser reto, é ser verdadeiro, é ser honesto, é ser justo, perfeito. Então, para ser íntegro não é pouca coisa não, né? Jesus Cristo era um homem íntegro e nós temos que buscar a integridade. Então, para sermos íntegros, nós temos que viver aquilo que falamos. Como está lá em Mateus 5,37, que diz assim, ó: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Então, não é para a gente ficar falando as coisas assim, mais ou menos, né? O que é e o que não é, não é. Então, isso é integridade. É viver aquilo que a gente está falando. Aí medir o outro com a mesma medida que a gente mede a gente mesmo, como está em Mateus
7, de 1 a 5, que diz assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, a gente tem que se lembrar que do jeito que a gente medir o outro, do jeito que a gente julgar o outro, a gente também vai ser julgado. Então, ser íntegro é o quê? A gente se comprometer com uma coisa e cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Mesmo que a gente se dê mal. Não faz mal. Você deu a palavra, você tem que ir até o fim, como está no Salmo 15:4, que diz assim, ó: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Então, mesmo que você se sentir prejudicado, se você deu a sua palavra, você tem que ir com ela até o fim. O fiel da navalha, como diz o outro, né? A gente tem que ir até o fim. É ser um fiel mordomo do que se tem, mesmo no pouco. Tá? Lá em Lucas 16:10. Que diz assim, ó: entristecidos, mas sempre alegres. Lucas 16:10, irmãos. Pulei aqui por uma coisa que não tem nada a ver. Perdão. Lucas 16:10. Diz assim, olha: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Então, nós temos que sermos fiéis naquilo que a gente se comprometeu. Seja pequena a promessa, seja grande, seja pequena a coisa ou grande. Se a gente deu a nossa palavra, temos que ir com aquilo até o final. Então, quando a gente continua lendo o Salmo 101, o que a gente vê? A gente percebe que Davi, ele sabia que para ter comunhão com Deus, era preciso uma coisa a mais. Não era bagunçado assim. Ele tinha que se afastar de todo o mal. Então, porque não combina Deus e a perversidade, Deus e as coisas erradas. Então, o Davi nos ensina aqui que para a gente ter conexão com Deus, ele tinha que se afastar do mal. E assim nós temos que fazer também. Então, era necessário afastar-se daquele que faz fofoca, né? Aquele que fica falando mal dos outros escondido. Ele tinha que se afastar desse tipo de pessoas. Tinha que se afastar de pessoas, ó, arrogantes. Eu sou apenas o máximo. Também se afastar de coração orgulhoso. Nossa, que gentinha, eu que sou especial. E também tinha que se afastar de pessoas que fraudam os outros e contam mentira. Como está no versículo 5 até o 7, que diz: não tolerarei quem difama o seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho, irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Olha que importante. Pois o que tem em comum ser justo com ser malvado? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Agora sim, 2 Coríntios 6,14, que diz assim: não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então não combina, não conjumina, como diz o outro, né? Não orna. Então não combina e a gente não deve fazer. Embora Deus tenha demonstrado o seu amor, embora Deus tenha demonstrado o seu amor por nós, enviando seu Filho para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como está lá em Romanos 5:8, a comunhão permanente com Ele é para aqueles que buscam obedecer os seus mandamentos, que se deixam ser guiados pelo Santo Espírito.
como está lá em 1 João, bem, em 1 João, primeiro, Romanos 5,8, né, que eu mencionei aqui, que diz assim, ó, são tantas passagens que eu comi bola aqui, irmãos, mas tá aqui, ó, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então é aqui que a gente está falando, que embora Deus demonstrou seu amor, como está escrito aqui, provando seu amor por nós, mandando Jesus, a comunhão permanente com Jesus, a conexão com Deus, é para quem obedece os seus mandamentos. Aqueles que se deixam seguir pelo Espírito Santo, como está em 1 João 3,24, que diz assim, aquele que guarda meus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, só através da obediência nós podemos ter um encontro verdadeiro com Deus. Então, mais do que um simples encontro com a gente, Deus quer o quê? Permanecer em nós, estar conosco o tempo todo. Ele quer que a gente seja a morada dele. Mas como que a gente vai ser morada? Através da obediência, através da conexão com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Então, nosso manancial termina assim, ó. Deus está presente na vida daquele que segue a integridade. E a pergunta que não quer calar, meu irmão, você está perseguindo a integridade? É isso que você tem perseguido? Isso é muito importante. Bom, eu termino aqui, ó, dizendo que eu abraço o encontro de 2 corações e deixando o meu, né? Um abraço de ursa. Olha, e abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. E a gente não é porco-espinho. A gente é um daqueles que se encontra com Deus. Quero lembrar os irmãos também o nosso tema de 2023, que está no Salmo 73, versículo 26. Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? E agora eu me despeço com a palavra-chave que é confia. Confia em Jesus.